pessoal do aulad.com.br, mais uma aulinha então. Hoje vamos continuar nas nossas funções orgânicas, vamos falar das cetonas, certo? Queria aproveitar e mandar um abraço aí pro meu colega, o professor Jean, que elogiou muito o meu quadro, minha organização e tal. Isso aí, né, professor Jean? A gente faz o máximo aí para agradar os nossos alunos aí. Então, bora lá, tá? Cetonas. Cetonas são, assim como os aldeídos, um grupo funcional da química orgânica que apresenta a carbonila, né? A carbonila que é o C-O. A diferença é que na cadeia das cetonas, esse C-O, o C da carbonila, o carbono da carbonila, é um carbono secundário. Ele tem que ter carbono dos dois lados, não pode ter um hidrogênio ligado aqui, porque senão seria uma carbonila terminal, uma carbonila de ponta de cadeia, e aí no caso seria um aldeído, que é a outra função orgânica que eu falei na aula anterior, certo? Então, cetona tem que ter a carbonila, só que essa carbonila tem que ser em um carbono secundário. A partir daí nós temos uma classificação que chama monocetonas e policetonas, coisa, né, que a própria palavra, os próprios radicais aqui da palavra, né, os prefixos das palavras já mostram, né, mono, um só, poli, quer dizer mais de um, né, monocetona seria uma cetona que tem apenas uma carbonila, um exemplo, tipo essa daqui ou essa daqui, e policetona seria que tenha mais de uma carbonila. Eu botei uma policetona aqui para depois a gente falar da nomenclatura, certo? Bom, nós falamos então lá eu venho falando das funções orgânicas, falando do álcool, que termina com ol, do aldeído, que termina com al. O grupo funcional cetona termina em ona, certo? E uma outra particularidade, lá no caso do aldeído, antes, né, na outra aula, todos os aldeídos terminam o nome com al e a gente não precisa indicar a posição do grupo funcional, porque esse grupo funcional do aldeído, no caso a carbonila, lá no carbono número 1, ou formila, né, dependendo de cada autor, ele sempre vai estar no mesmo lugar, no caso lá dos aldeídos, então a gente não precisa indicar a posição. No caso das cetonas, nós precisamos indicar a posição, porque num composto que nem esse, por exemplo, né, essa carbonila ela está nessa posição, mas poderia estar aqui, estar aqui, estar aqui, então essa posição ela pode variar. Então, pelo fato dela poder variar, no caso aqui, nós temos que indicar a posição, certo? Eu peguei aqui uns exemplos de cetonas e eu comecei aqui com esse exemplo, justamente por ser o representante, o composto representante das cetonas, o mais importante deles. No caso aqui é a propanona. Tá? A propanona ela é conhecida como acetona, aquela removedor de esmaltes das unhas e tal, certo? Então, esse daqui é um composto que, digamos assim, a gente tem que conhecer, né, de maneira mais profunda, digamos entre aspas, de cor, né, saber de cor salteada. Ele que tem aqui mais esses hidrogênios, né, que é para fechar a valência dos carbonos. A fórmula dessa cetona acaba sendo C3H6O, então a acetona, no caso a propanona, é essa molécula aqui. E no caso ela é a menor cetona que tem. Por quê? Porque, como eu havia falado, esse carbono, que é o carbono da carbonila, ele precisa ser um carbono secundário. Para ele ser um carbono secundário, ele tem que ter pelo menos um carbono de cada lado. Então, essa daqui é a menor cetona que tem. Eu não consigo formar um composto do grupo cetona apenas com 2 carbonos, porque se eu colocar um grupo funcional, uma carbonila aqui no caso, né, essa carbonila não vai ser de um carbono secundário, é de um carbono primário. Acaba sendo aqui um aldeído e não uma cetona, tá certo? Então vamos aqui na nomenclatura, certo? A gente continua utilizando os princípios de numeração de cadeia carbônica, de ramificações, tudo aquilo que a gente aprendeu nas aulas passadas. Nesse caso aqui, essa cetona, ela não tem nenhuma ramificação, eu vou numerar a cadeia carbônica, né? Dei número aqui para esses 5 carbonos, iniciei a numeração aqui pela direita, pelo fato de ser o carbono mais próximo, a extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, essa cetona aqui, como ela é de 5 carbonos, pente, tá? Como ela tem apenas ligações simples entre os carbonos, an. E agora o seguinte, ó, ela vai terminar o seu nome em ona. Só que, para terminar o nome em ona, o ona indica né, a presença de uma carbonila, eu tenho que dizer onde ela está. Então é pentan 2-ona, certo? Para quem aprendeu isso de uma outra maneira, tá? Aquela nomenclatura mais antiga falava assim, ó.
2-pentanona, tá? Só que a nível de Enem, vestibulares, das federais e tal, isso daqui não tem aparecido mais. É essa nomenclatura mais atual que vem aparecendo, certo? Nesse caso aqui, eu vejo que eu tenho uma cadeia carbônica principal aqui, bem grandona. Tenho esta ramificação aqui. Ao olhar para essa cadeia carbônica, eu vejo que o grupo funcional está mais do lado da esquerda, então eu inicio a numeração pelo lado da esquerda. Então, carbono 1, carbono 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Portanto, né, no caso, essa cadeia de 10 carbonos aqui me dá o prefixo dec. Só temos ligações simples, an. Lá no quarto carbono eu tenho o grupo da cetona, o ona, né? Então aqui é decan 4-ona. E essa é a cadeia principal. Nós temos essa ramificação no carbono 5, que são, no caso aqui, né, 3 carbonos pendurados pelo carbono do meio, que seria o isopropil. Então a gente sempre inicia o nome do composto orgânico. Esse composto orgânico que tem uma ramificação, né, a gente inicia o nome dele falando da posição e o nome da ramificação. Então olha o que eu estou escrevendo. Ó. Eu estou dizendo que no 5 eu tenho um isopropil. Então eu falei a posição e o nome da ramificação. E agora eu coloco o nome da cadeia principal. Decan 4-ona. Né? O ona está me indicando que é uma cetona. E o 4 está me dizendo onde que está o grupo funcional. Certo? E aqui o 5 indica a posição daquela ramificação ali, certo? Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre que aparece um numeral, né, um algarismo aqui no nome de um composto orgânico, ele não indica uma quantidade. O algarismo no nome dos compostos orgânicos, eles indicam posições de alguma coisa. Com a nova nomenclatura, né, com as novas regras de nomenclatura, que seria que nem essa daqui, não que nem a anterior que eu havia falado, com essas novas regras de nomenclatura, sempre que aparecer um algarismo, esse algarismo indica a posição de algo que vem escrito logo após. Ó. 5 é a posição do quê? Do isopropil. 4 aqui é a posição do quê? Do grupamento ona, aqui, que seria a carbonila da cetona. Certo? No caso ali, ó, naquele outro composto ali que é uma policetona, que tem 2 carbonilas, o que vai acontecer? Vai aparecer 2 números no nome, correto? Porque eu tenho que indicar as posições ali, no caso, das 2 carbonilas. Então eu vou numerar o composto. Qual é o princípio que eu vou aplicar? Eu vou iniciar pela extremidade mais próxima. Mais próxima de qual? Da que der. Então vai ser por esse lado, porque aqui ó, 1, 2, 3, eu tenho uma ramificação, não, eu tenho o grupo funcional. Se fosse pelo outro lado, seria 1, 2, 3, 4, ficaria mais longe. Então eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se são 8 carbonos, o nome inicia com oct, certo? Só temos ligações simples entre os carbonos, octan, então. E aí nos carbonos 3 e 5 nós temos 2 vezes as carbonilas, 2 vezes, né, uma vez em cada a carbonila. Então vai acontecer octan, daí eu digo que no 3 e no 5 eu tenho 2 vezes a carbonila. Então eu escrevo diona, certo? Fica octan 3,5-diona. Tranquilo? Só vou botar mais um exemplinho aqui, que é quando, digamos assim, não aparece o an, que poderia aparecer o en ou o in, que é no caso de haver uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos da cadeia ali de uma cetona. Vamos botar aqui, ó, uma cadeia com carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu vou botar uma ligação tripla aqui e uma carbonila aqui. Nesse caso aqui, eu vou dar prioridade para a ligação tripla ou para a carbonila. É só tu pensar o seguinte, qual é a função orgânica do composto? Ah, professor, ela é uma cetona. Aí é uma cetona por quê? Cetona por causa da ligação tripla ou da carbonila? Da carbonila, então é por ela que a gente começa a numerar. Sempre a gente vai iniciar a numeração pela extremidade do composto, ou melhor, pela extremidade que eu vou achar primeiro a parte mais importante do composto. A parte mais importante é a carbonila, então é por ela que eu inicio a numeração. Então são 6 carbonos, eu inicio o nome dizendo X. Agora eu não vou botar an aqui, porque entre os carbonos não tem apenas ligações simples. Eu vou botar agora in, porque tem uma tripla. Só que eu não posso botar simplesmente Xin. Eu tenho que botar onde que está essa ligação tripla.
Se está entre os 5 e os 6, vai aparecer o número menor. 5. Então, ó, o que está sendo dito? Que são 6 carbonos, que lá no quinto tem uma ligação tripla. E eu ainda termino dizendo que no terceiro tem uma carbonila. Fica X, 5-in, 3-ona. Certo? Então eu acho que para cetonas é isso daí mesmo, uma aulinha bem curtinha, bem rapidinha pra gente matar essa função orgânica, beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, clica aí no curtir, dá uma mão aí pro nosso projeto, compartilha no Facebook, espalha a ideia aí, mostre pros amigos os nossos vídeos, certo? Um grande abraço, até mais!